Santos da Gente, com Thelma de Souza. Toda semana, um novo programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. O levantamento feito recentemente pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, confirmou que os usuários de transporte coletivo estão entre as maiores vítimas da Covid-19. Segundo o estudo, o maior número de mortes é visto nos locais onde a população mais utiliza esse tipo de transporte, reforçando a questão de que os mais pobres são as maiores vítimas da doença. Nesta edição, vamos começar diferente o nosso programa e escutar alguns moradores da cidade sobre como está o transporte coletivo em Santos. Olá, eu sou Carlos André Conceição Alves, sou morador do bairro da Caneleira. E eu avalio que o transporte coletivo municipal durante a pandemia, o transporte coletivo em Santos, ele já há muito tempo que ele apresenta vários problemas. De ônibus que demoram a passar, ônibus superlotados, as linhas que também não atendem bem os trajetos na cidade. Os pontos são sempre cheios, né? Os pontos que já viviam cheios, mesmo com a pandemia, onde deveria ter uma atenção maior para poder ter mais, né, menos gente lotada nos ônibus, ter mais condições para as pessoas poderem ficar sentadas, garantir espaçamento, evitar a superlotação. Isso não aconteceu. Meu nome é Carlos Norberto Souza, sou morador do Rádio Clube, na Zona Noroeste, perto do dique da Vila Gilda. Eu avalio que durante a pandemia do coronavírus, se acumularam, né, se somaram a isso tantos velhos problemas do transporte coletivo municipal, de que adianta todos os passageiros de máscara, tendo que enfrentar o transporte lotado e sob o risco de contágio, né? Me parece que a prefeitura falha em proteger os seus cidadãos, né? O transporte público parece que está cada vez ainda mais cheio, ainda mais lotado durante essa pandemia, né? Que é um verdadeiro contrassenso, né? Tá aí a opinião de alguns usuários dos ônibus municipais. Vou chamar a Thelma aqui para essa conversa. Thelma, desde o início da pandemia, você tem cobrado uma série de medidas da prefeitura com relação aos ônibus municipais, certo? Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Apesar da pandemia. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a audiência aqui no nosso podcast. A pandemia do novo coronavírus acentuou, vocês sabem, problemas que já existiam. O sistema de saúde precisou ser remontado porque ele já não estava funcionando bem. E aqui em Santos, durante todo esse meu mandato, eu tenho denunciado e apresentado sugestões para resolver os problemas da falta de médicos, a fila de espera para consultas com especialista, o mau funcionamento das UPAs, e as UPAs que são importantes para os nossos cuidados. Então, isso ficou ainda mais descontrolado diante de uma pandemia dessa magnitude. E aí, gente, no transporte coletivo não é diferente. Com um agravante, a falta de cuidados da empresa Piracicabana e de fiscalização da prefeitura acaba aumentando a propagação do vírus e colocando em risco a população que precisa desse serviço. Muita gente. No plenário da Câmara, logo no início da pandemia, eu cobrei várias medidas que melhorariam essa situação. Por exemplo, solicitei a disponibilização de álcool em gel nos veículos, janelas abertas, marcadores de distanciamento nos pontos, inutilização de bancos e maior fluxo de veículos para diminuir o número de passageiros. Vocês sabem o que foi feito? Nada disso, nenhum item. E para piorar,
a frota foi reduzida, aumentando o intervalo dos veículos, que, é claro, quando chegam, ficam mais lotados. Ora, isso é muito grave. A empresa Piracicabana, que é uma concessionária do serviço público, está sendo irresponsável. E o poder público, o executivo, a prefeitura, conivente. Essa redução de frota chegou a 70%, o que levou a Defensoria Pública a pedir na Justiça o bloqueio de 3 milhões da concessionária. É um dinheiro, hein? Sem contar que a redução permitiu outra injustiça por parte da empresa: demissões e cortes de salários de funcionários. Veja só, demissões e ainda cortes de salários de funcionários em plena crise. A pandemia acentuou a desigualdade social no Brasil e aqui na nossa cidade. Os mais pobres são sempre os mais prejudicados e aqueles que estão em maiores riscos diante da doença e dos seus efeitos sociais. Não dá para ouvir o presidente da República dizer que todo mundo vai pegar o corona. Não tem jeito. E aí a gente tem que reagir. Por isso a estratégia de imunização de rebanho adotada implicitamente pelo governo federal é tão irresponsável e cruel. A doença é mais letal na periferia, entre os mais vulneráveis, entre aqueles que têm menos acesso à saúde. Com relação ao transporte municipal santista, ainda mais com essa passagem tão alta, todos sabemos, é preciso melhorar o serviço oferecido. E isso, nesse momento, envolve cuidados para a prevenção e enfrentamento à Covid. É isso que a empresa Piracicabana precisa assumir e a prefeitura, é claro, fiscalizar. Agradeço aos que nos acompanharam em mais um Santos da Gente. Convido você a enviar mensagens e fazer contato com a Thelma através do WhatsApp. O número é 13 99198 2876. Obrigado e até semana que vem. Você ouviu o podcast Santos da Gente.